Ele fez a morte andar para trás, fez a história recomeçar, ressuscitou dos mortos, mudou a história, deu nova esperança e vai voltar. Ele, a estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida. Ele, torre forte, voz que ecoa sobre as tempestades, luz em meio à escuridão. Ele é a paz aos inquietos, ele é a graça aos sobrecarregados, voz aos injustiçados, força aos fracos, casa aos desabrigados, pai aos desamparados, luz para os perdidos, liberdade aos cativos, amor aos oprimidos. Ele é Alfa, Ômega, início, fim. Ele é Jesus. Que Gerá é próximo ao Egito, perto da fronteira do Egito. Se você não sabe, naqueles tempos antigos, Egito era uma das maiores potencialidades no que tange grão, no que tange plantações, no que tange irrigações, no que tange animais. E eu louvo a Deus porque ele está indo e Deus não contou para ele o que ele iria enfrentar. Porque quem sabe se Deus falasse para ele, você vai para Gerá, mas lá você não vai ter provisão, lá não vai ter céu aberto, lá não vai ter presente, lá não vai ter prosperidade, lá vai ter fome, vai ser descaso, vai ter vergonha, vai ter rejeição, as pessoas vão querer te estigmatizar, te paralisar, te neutralizar. Deus não falou, não deu a receita, não deu a bula do remédio, somente ele enviou. E quando ele chega lá, ele está indo para um território de escassez, mas ele não é bobo. Isaac, ele sabe, ele vislumbra que a fronteira está próxima de Gerá. E ali, depois dessa fronteira, está o quê? O Egito, uma das maiores potências. O que eu quero dizer para você, tem muita gente vivendo em Gerá com o coração no Egito. Tem muita gente com os pés em Gerá, aonde Deus plantou, mas o coração está no Egito. Por quê, pastor? Porque no Egito tem um mundo de facilidades. No Egito tem coisas que vêm fácil. No Egito tem coisas que vêm na mão e você não precisa nem fazer esforço. Olha como Deus coloca a mão sobre a cabeça de Isaac e fala para ele: não vá para o Egito. E alguns conhecedores da profundidade da Sagrada Letra dizem que ele ia para Gerá, mas o coração dele estava no... Por quê? Porque em Gerá era no conta-gota, mas no Egito existia prosperidade como layout, porque era a maior potência, como se fosse os Estados Unidos nos tempos de hoje. Só que eu vejo uma mão grande sobre a cabeça de Isaac dizendo: fica em Gerá, não vá para o Egito. Por quê? Aí você vai discorrer o verso 3, o verso 4 e o verso 5. Fica em Gerá por quê? Porque eu vou passar vergonha? Porque eu vou ser rejeitado? Não, porque existe uma promessa sobre a tua cabeça. Onde você chegar, quando você passar desse processo, eu vou te abençoar. Aonde você chegar, você pisar na terra, eu vou te dar por herança. Talvez alguém chegou aqui dizendo: o que eu estou fazendo aqui? Fica em Gerá, não vá para o Egito, porque no Egito tem um mundo de fascinações, mas a mão de Deus segura alguém em Gerá e diz: fica, porque quando você está debaixo das minhas mãos, o diabo não te pega. Quando você está debaixo das minhas mãos, o diabo não te toca. Quando você está debaixo da minha mão, a provisão vai chegar no tempo oportuno. E se você tem boca para dar glória e mão para levantar, eu já quero liberar uma palavra sobre esse altar. Fica em Gerá, porque aquilo que é vergonha, o Senhor vai transformar em bonança, em prosperidade, em escape, em refrigério. Deixa eu ver o primeiro glória. Isaac vai para Gerá porque Deus manda. Só que o coração dele está onde? As intenções nos levam para lugares que Deus não mandou. As nossas intuições, o nosso sentimento de vidente: vou ficar em Gerá passando vergonha, esperando a provisão de Deus? Ou eu vou para o Egito porque lá, estrala o dedo, acontece. Deus não deixa ninguém enganado. O coração dele está no Egito, mas os pés dele estão em Gerá. Porque quando o Senhor te coloca em algum lugar, você vai ser um portador de uma promessa. Ele mandou ficar, e no verso 3 e 4 e no 5 ele reforçou: se ficar, tem promessa. Se ir embora,
a promessa cai. Olha como Deus fala com Isaac. Isaac, e aqui o próprio pregador é o próprio Deus. Falam para ele, ó, teu coração está suando Egito, mas eu preciso que você espere mais em Gerar. Mas olha, você não vai ficar ao léus, tem promessa. Tem o verso 3, o verso 4 e verso 5. E ele fica, e por ele ficar, agora os servos filisteus, os servos de Abimeleque, vão chegar perto de Isaac e vão indagar a Isaac dizendo: quem é essa mulher que você carrega, que você anda, que você desfila, que você trafega? E ele vai mentir no detrimento de não perder a promessa. Ele vai chegar e vai dizer assim: é realidade que eu vou falar. Ela não é minha esposa, ela é minha irmã. Então tem atitudes precoces, atitudes precipitadas. Porque aqui houve o quê? 2 motivos. O primeiro, Isaac ficou com medo que os servos do rei Abimeleque matassem ele e ficasse com a promessa. Então um medo faz a gente tomar certas atitudes a ponto de você até perder a promessa. E olha só, alguém que porta promessa, alguém que ouviu o próprio pregador, o próprio Deus falando para ele ficar em Gerar, agora ele vai perverter o cenário dizendo: não é minha esposa, é minha irmã. Primeiro medo de morrer no detrimento de perder a promessa. Agora observa que Rebeca é muito bonita. Alguém que carrega o selo de Deus, alguém que carrega uma promessa, ele está olhando para o estereótipo, para a estética de Rebeca e não para a essência. E Deus não quer saber de estética, Deus quer saber da essência. Agora alguém se coloca de frente dele e fala: quem é? Em vez de ele falar: é promessa, você não toca, foi Deus que me deu. Sabe o que ele vai falar? Eu não conheço, é minha irmã. Observa que o medo nos leva a tomar atitudes precipitadas. E por vezes o medo nos leva para os cantinhos da rejeição, onde ninguém está me vendo. Não é que ninguém está te vendo, é que você não está entendendo que o próprio pregador, o próprio Deus está te dizendo: você tem que falar num detrimento de honrar aquilo que eu coloquei na tua mão. Porque Deus não coloca na mão de ninguém algo grande sem antes ferir esta pessoa, sem antes machucar essa pessoa, sem antes mostrar qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele. E a boa, perfeita e agradável vontade dele é você falar a verdade. Se alguém dizer para você: é promessa, você vai bater no peito e vai falar: é promessa, é minha, ninguém toca, porque foi Deus que me deu. Deus fala com Isaac. Agora vem homens intimidar e indagar, e ele mente. Porque tem gente que vive de estética, esquece a essência. E quando tem essência, exala. Quando tem essência, não precisa pregar meia hora, 40 minutos. O povo já sente a presença, já se deleita no azeite. A essência exala e todo mundo é renovado pela palavra. Não tem outro método a não ser renovado pela palavra. Não queira viver amanhã sem você viver o hoje. Amanhã pertence a Deus. O que passou ontem já é passado. O importante para Deus é hoje. E hoje o Senhor descortina esta palavra humilde para dizer: chega de estética, eu quero saber da essência. Cutuca esse teu irmão e fala para ele: estética ou essência aí hoje? Estética é só pose, é só plágio ou é autêntico? É xerox ou é autêntico aí? Que não está exalando essência, mas está preocupado com a estética. Isso é um dos maiores fatores de uma igreja ser pobre biblicamente, um dos maiores fatores de uma igreja ser levada a ventos e doutrinas. Isso é dos maiores fatores de ver crentes mimimi. Por quê? Estou na estética, não tenho essência. E quem está na estética é igual no shopping. Eles colocam aquela roupa, colocam na frente da loja para todo mundo ver. Só que quem tem essência, meu irmão, ninguém está vendo, mas está exalando. Sabe por quê? É crente que tem essência, ó, lado de dentro, não é lado de fora. Atitudes erradas revelam caráter nos nossos relacionamentos. Às vezes você espera ajuda de quem está perto e Deus manda ajuda de... Às vezes você... Eu vou falar, pode falar? Não vai usar tesoura, não? Às vezes você quer ser reconhecido em um lugar, não vão te reconhecer. O que você faz, ó? A gente queremos destaques.
Quem sabe esta palavra está falando para alguém: não, vai embora, fica, tem promessa. Vai embora para quê? Vai passar raiva, vai passar veneno? Fique debaixo da promessa, fica em Gerar, porque em Gerar tem recompensa. Tem o próprio Deus dizendo: vai para cá, vem para cá, porque Deus é o próprio GPS. Ele vai indicando, Ele vai dando a sinuância, Ele vai mostrando para nós qual é o caminho que nós devemos trilhar, para que nós não venhamos sucumbir, morrer na fé. E é isso que o Senhor está querendo dizer, que nós possamos entender que pessoas vão se levantar para ser bênção para a nossa vida, pessoas vão se levantar para ser bênção para o nosso ministério. Nós não podemos generalizar, porque tem pessoas que são bloqueadores ministeriais, são pessoas coveiros espirituais, mas não coloca tudo isso dentro do pacote. Sempre vai ter uma mulher de Deus, sempre vai ter um homem de Deus, sempre vai ter uma palavra de Deus, sempre vai ter texto de Deus. Nem todo mundo é ruim, nem todo mundo é bom também, mas o importante é, aonde você se encontra, você vai ser alvejado pela glória de Deus, porque ela está aqui, e se você não sente, é porque você não pode senti-la. Então o relacionamento preocupante aqui é de Isaac com Deus, só que ele permanece, por conta de uma palavra e a promessa de Deus. Ele espera, e ele esperando, agora Gerar, que era inabitável, infrutífera e estéril, verso 12 vai dizer: naquele mesmo ano Isaac plantou e colheu 100 vezes, só por conta de um corajoso que permaneceu. Até agora ninguém estava colhendo, ninguém estava plantando, a irrigação também estava tudo bloqueado, mas ele permanece, e por ele permanecer, ele está plantando e colhendo 100 vezes mais, meu irmão. Agora Isaac está sendo abençoado em Gerar. Agora Isaac está prosperando em Gerar. Agora Isaac está ficando grande em Gerar. Mas a terra era estéril, mas o homem que estava na terra, ele tinha uma palavra profética, porque o maior problema de Gerar não era roupa, não era comida, não era bebida. Em Mateus 4 vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do homem ou da boca de Deus. Então tinha um homem de Deus com a boca aberta dizendo: a palavra que eu estou pregando não vem de mim, vem de Deus. Alamancho, reminúcia, rabacalaman. Olha o que Deus está dizendo na palavra. Quando você espera, você vai colher. Quando você permanece, você vai viver o extraordinário da parte do eterno. E se você tem boca para dar glória e mão para levantar, recebe de Deus a Shekinah, recebe de Deus o renovo espiritual. A tua casa vai ser alcançada através do teu testemunho desta palavra. Agora os filisteus se aproximam de novo para jogar água fria, porque Abimeleque observa que ele é rei em Gerar. Só que Gerar tem rei, mas não tem comida. Gerar tem rei, mas está passando uma escassez, tem fome. Gerar tem trono, tem cetro, mas não tem provisão, não tem irrigação, não tem lavoura, não tem criação, não tem plantação, não tem servos, não tem serva. Porque adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha? O salário do pecado mas o dom gratuito de Deus é o quê? Agora Isaac está crescendo, ficando grande. Olha o que o rei faz. Isaac prospera, cresce, fica grande, e agora o rei vai dizer o quê? Vamos mandar Isaac embora dessa terra. Mas qual o motivo? Está ficando muito poderoso, está na Bíblia aí. Está ficando grande, está honrando. Vamos fazer um jeito, vamos mandar ele embora dessa terra. Vamos jogar uma pá de areia nos sonhos dele. Vamos enterrar ele com sonho e com tudo. Só que Isaac, ele não está preocupado com a plateia. Ele não está ali para ser ovacionado. Ele já entendeu qual é o propósito de Deus. Ele começa a prosperar aonde tinha escassez. Ele começa a crescer aonde não tinha como ser lugar de habitação. Ele começa a colocar a mão e as coisas acontecer. Aí o rei se levanta e fala: vamos mandar Isaac embora. E você pensa que o rei estava atrapalhando o projeto? O plano do homem era o quê? Vamos expulsar da terra porque está ficando próspero. Mas eles nem sabiam que eles eram bênção de Deus na vida de Isaac. Eles falam: vamos mandar embora porque está ficando grande, está virando um monstro esse rapaz aí. Então vamos mandar embora Isaac, porque aí acaba com tudo e acabou. Verso 17. Isaac saiu dali e armou suas barracas na onde? Ele estava em Gerar, agora ele está no vale.
Alguém manda ele embora. Isaac não indaga. O que sobrou para Isaac aqui era o vale. Agora observa, ele cresceu ou ele desceu? Quem estava em Gerar agora está no vale? Quem estava em cima agora está no vale embaixo? Nos olhos humanos está morrendo, está diminuindo. Mas é assim mesmo, quando a gente diminui é que a gente cresce. Estava aqui, ó. Estava em Gerar, agora é expulso para o vale. Só a igreja ali. Alguém está me vendo? Mas eu estou morto? Alguém está me vendo? Mas eu morri? É assim Deus faz. Quando Ele te envia para alguns estágios, níveis, não é para morrer, é para te guardar. Alguém te empurra e fala, vamos matar logo, vamos dar um jeito logo. Essa pessoa está sendo ferramenta. Tem que dar glória a Deus misturado com aleluia. Empurra mesmo, porque o propósito está sendo cumprido na minha vida. Enquanto tem gente olhando, vai morrer no vale, agora é o fim. Os opositores vão comprar uma caixa de fogos. Ninguém está vendo, mas está vivo. Ninguém está mencionando, mas está guardado. Ninguém está assistindo, mas está sendo protegido pela própria mão de Deus. Existem dois vales, o vale da sombra e da morte, mas o vale da intimidade. Isaac aqui não foi para o vale da sombra da morte e apostar que está morrendo, não. Ele ficou, aceitou e ele ganhou intimidade, autonomia para dizer, estou guardado, estou escondido, estou protegido pelas próprias mãos de Deus. E quando ele foi para o vale, sabe por que tem gente que vive 100 anos no vale e não sai? Porque Deus mandou Isaac com o quê? Para o vale. Ele usou o rei para expulsar ele. Glória a Deus, ok por isso. Mas ele falou o quê? Arma uma barraca. Por que tem gente que mora, faz morada dentro do vale? Porque Deus manda armar barraca. Aí essa pessoa quer fazer estruturas profundas. Por que ele falou, arma barraca? Arma barraca porque barraca é assim, ó. Você armou? Armei. Agora é a hora de sair do vale. Coloca debaixo do braço, tchau vale. Aí Deus fala, vai para o vale, mas vai com barraca, viu? Porque vai ser 2 estágios, é pá e pum. Você vai sair daí e vai sair bem. Aí você vai lá e faz uma estrutura profunda. Aí na hora que o Senhor fala, sai com a barraca, aí ele fala, eu fiz uma estrutura. Vai ficar morando aí. O maior intuito de Deus é te mostrar que barraca é prazo curto de tempo que você está enfrentando. Prazo curto de tempo que você está assistindo. O Senhor tem suas multiformas de trabalhar. E quando ele vai para o vale, ele morreu? Não. O que ele fez? Ele aprendeu a manusear a ferramenta que Deus lhe deu. Porque ele não foi para o vale para ficar dormindo. Porque ele não foi para o vale para ficar assistindo. Porque Ezequiel 37 vai dizer que ele vai para o vale, mas ele vai para o meio na mão de Deus. Mas ele começa a andar. Porque vale você só morre se você ficar parado. Ezequiel começa a andar no vale. Troquei, eu inverti valor. E o que tem de gente passando pelo vale invertendo os valores. E ele aprende a trabalhar com a sua própria ferramenta autêntica, não é xerox, não é plágio. Ele ganhou de Deus. Então Deus precisava usar algum método para colocar ele no prumo. E o prumo era o quê? Põe ele no vale. Porque aí todo mundo vai ficar contente, mas vão achar que morreu. Mas não vai morrer não, ele vai ganhar estrutura para aguentar 100 léguas, mais 200 léguas. E quando ele chega no vale, ele vai cavar quantos poços? Foi falado de poços aqui. Quantos poços? 3 poços. Olha só. Coloca a mão, começa a prosperar. E esses poços, pastores de Gerar e os pastores de Isaac começam a contender. Não tinha nada, agora está crescendo, agora o que me resta é atrapalhar. É contender. Olha o primeiro nome do primeiro poço. Ezeque, contenda. Isaac vai lá com a sua ferramenta, habilidade, vai cavar e vai acontecer o quê? Contendeiros. Vai se levantar. Agora ele vai cavar o segundo. É Sitna, é o quê? Inimizade. Por que Isaac vai cavar 3 poços e 2 ele vai deixar para trás? Pega se quiser, se não quiser, deixa para o domingo à noite, para tu dar glória. Por vezes, meu irmão, não vale a pena discutir. Não vale a pena ter inimizade. Não vale a pena contender. Quer que eu melhore? Não vale a pena descer o nível. Ele cavou primeiro. Os pastores contenderam. Ele foi tirar satisfação? Ele, ó, fica para você. Quero ver, aguentar, é pilotar esse poço aí. Ele cavou o segundo, criou inimizade. Agora o mais gostoso, meu irmão. Quando ele cava o terceiro, o nome do terceiro é Reobote. E Reobote aqui é terra espaçosa, terra de provisão, lugar bom para se morar.
Observa que ele cava 2 poços, contendam e criam inimizade. Mas o terceiro é Deus falando: quero ver alguém te tirar daqui. Mas por que 2 não era para ser também? Aí Deus vai falar: é porque quando eu mando você cavar o poço Ezeque e o Sitna, é para revelar quem está do teu lado. Nada como um dia após o outro dia para você conhecer quem é quem. Tem uma fábula, não é fábula, é máxima de crentes antigos que ele fala: quer saber quem é obreiro? Quer saber quem tem chamada? Ou dá ou tira. E no poço precisa que alguém se doa. Mas alguém não está se doando, está criando contenda, inimizade. Só que ele não vai tirar satisfação, ele não para na caminhada. Ele vai falar: eu vou fazer porque Deus mandou, me comissionou, e eu vou continuar fazendo. É gente entulhando, mas tem gente desentulhando. É gente atrapalhando, mas você está pregando. É gente, aleluia, colocando obstáculo, mas você dizendo: cai por terra obstáculo, porque a obra não pode parar. A obra não vai parar. Oh, glória a Deus. E quando ele cava o terceiro, lugar bom para se morar, bom para se estabelecer. E você quer saber quem é quem? Basta colocar o primeiro, o segundo poço para ele cavar. Tem gente que é bom para assistir e entulhar, mas quero ver colocar uma ferramenta, uma pá, uma enxada na mão dele e falar assim: vamos cavar poço, vamos cavar poço. Mas o Senhor está dizendo: mesmo que alguém tente atrapalhar a tua caminhada, mesmo que alguém coloque empecilho, começa a entulhar o poço. Oh, glória a Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo, meu irmão? Eu estou preparando o rebote. Eu estou preparando o rebote de Deus. É só para você saber quem está do teu lado. É questão de tempo. O que tem para você está guardado, ninguém vai tomar. É por isso que o último poço está com o nome rebote. É coisa boa, é que Deus mandou, é provisão, é o céu aberto, é Deus aprovando, é Deus carimbando, é Deus autentificando e dizendo: ninguém vai tomar o que eu coloquei na tua mão. Basta você trabalhar com a ferramenta que eu te dei no lugar que eu te plantei. Você vai produzir 100 vezes mais daquilo que o Senhor colocou na tua mão. Vai ficar me olhando? Fique. Oh, glória, eu vou profetizar. Aleluia, já saí da ética. Oh, glória a Deus. Eu não vim passear na valente de Cristo. Eu vim dizer que o Senhor está colocando a ferramenta certa esta noite, e você vai ter orgulho para dizer: o poço que Ele me deu, ninguém toma, ninguém pega. Você vai ficar me olhando. Recebe ferramenta de Deus para a tua vida. Parece que eu vejo tatu saindo da toca e sabiá saindo do toco. Nem todo mundo está preparado para ver tua ascensão. Nem todo mundo está preparado para ver o seu voo. Nem todo mundo está preparado para ver a tua honra. Então cuidado, por que e para quem você está falando dos teus projetos e dos seus sonhos. Porque tem 2 classes: os que vão te ajudar a desentulhar esse poço, mas vai ter aqueles que vão vir só por prazer de entulhar o poço que Deus colocou na tua mão. Essa palavra veio do trono da graça, e Ele está dizendo: recebe discernimento para saber quem vem para entulhar e para quem vem desentulhar e cavar esse poço com você. Aleluia. O Senhor está dizendo: estou colocando o dom do discernimento dentro de você. A partir de hoje, fecha os teus olhos, meu filho, minha filha. Recebe discernimento. Vai saber quem quer entulhar, vai saber quem vai desentulhar contigo. Aleluia, glória a Deus. Recebe discernimento, igreja valente de Cristo. Ninguém vai te enganar agora. Aleluia. Se tem um dom que o Senhor tem prazer em revelar em nós, é o discernimento espiritual. Quem tem discernimento não coloca a mão na cumbuca. Quem tem discernimento não é enganado, não vai passar raiva. Sabe por quê?
quê? Está sendo direcionado pelo GPS chamado discernimento de Deus. Vai plantar, vai colher. E quando alguém pensar em entulhar, você vai fazer assim, ó, glória. Fica para você, meu filho, não vou descer teu nível. O que Deus tem para mim é mais na frente. O que eu não posso é fazer igual você está fazendo. Quer pecar, quer fazer, quer atrapalhar, quer entulhar? Entulha, faz o que quiser. Quem não pode fazer é eu. Aleluia. Quem não pode fazer é eu. Eu não posso tratar as pessoas da forma que elas me definem, mas eu tenho que tratar elas com amor, com gozo, com alegria. Deixa quem quiser falar. Estão entulhando? Eu vou começar a trabalhar. E no discernimento o Senhor vai clarear a minha visão e vai fazer eu alçar longo voo. E se você recebe essa palavra, não fica de boca fechada. Eu agradeço em nome de Jesus. Que Gerar é próximo ao Egito, perto da fronteira do Egito. Se você não sabe, naqueles tempos antigos, Egito era uma das maiores potencialidades no que tange grão, no que tange plantações, no que tange irrigações, no que tange animais. E eu louvo a Deus porque ele está indo e Deus não contou para ele o que ele iria enfrentar. Porque quem sabe se Deus falasse para ele, você vai para Gerar, mas lá você não vai ter provisão, lá não vai ter céu aberto, lá não vai ter presente, lá não vai ter prosperidade, lá vai ter fome, vai ser descaso, vai ter vergonha, vai ter rejeição, as pessoas vão querer te estigmatizar, te paralisar, te neutralizar. Deus não falou, não deu a receita, não deu a bula do remédio, somente ele enviou. E quando ele chega lá, ele está indo para um território de escassez, mas ele não é bobo. Isaac, ele sabe, ele vislumbra que a fronteira está próxima de Gerar. E ali, depois dessa fronteira, está o quê? O Egito, uma das maiores potências. O que eu quero dizer para você, tem muita gente vivendo em Gerar com o coração no Egito. Tem muita gente com os pés em Gerar, aonde Deus plantou, mas o coração está no Egito. Por quê, pastor? Porque no Egito tem um mundo de facilidades. No Egito tem coisas que vêm fácil. No Egito tem coisas que vêm na mão e você não precisa nem fazer esforço. Olha como Deus coloca a mão sobre a cabeça de Isaac e fala para ele, não vá para o Egito. E alguns conhecedores da profundidade da Sagrada Letra dizem que ele ia para Gerar, mas o coração dele estava no... Por quê? Porque em Gerar era no conta-gota, mas no Egito existia prosperidade como layout, porque era a maior potência, como se fosse os Estados Unidos nos tempos de hoje. Só que eu vejo uma mão grande sobre a cabeça de Isaac dizendo, fica em Gerar, não vá para o Egito. Por quê? Aí você vai discorrer o verso 3, o verso 4 e o verso 5. Fica em Gerar por quê? Porque eu vou passar vergonha? Porque eu vou ser rejeitado? Não, porque existe uma promessa sobre a tua cabeça. Onde você chegar, quando você passar desse processo, eu vou te abençoar. Aonde você chegar, você pisar na terra, eu vou te dar por herança. Talvez alguém chegou aqui dizendo, o que eu estou fazendo aqui, fica em Gerar, não vá para o Egito, porque no Egito tem um mundo de fascinações, mas a mão de Deus segura alguém em Gerar e diz, fica, porque quando você está debaixo das minhas mãos, o diabo não te pega. Quando você está debaixo das minhas mãos, o diabo não te toca. Quando você está debaixo da minha mão, a provisão vai chegar no tempo oportuno. E se você tem boca para dar glória e mão para levantar, eu já quero liberar uma palavra sobre esse altar. Fica em Gerar, porque aquilo que é vergonha, o Senhor vai transformar em bonança, em prosperidade, em escape, em refrigério. Deixa eu ver o primeiro glória. Isaac vai para Gerar porque Deus manda. Só que o coração dele está onde? As intenções nos levam para lugares que Deus não mandou. As nossas intuições, o nosso sentimento de vidente. Vou ficar em Gerar passando vergonha e esperando a provisão de Deus? Ou eu vou para o Egito porque lá, ó, estrala o dedo, acontece. Deus não deixa ninguém enganado. O coração dele está no Egito, mas os pés dele estão em Gerar. Porque quando o Senhor te coloca em algum lugar, você vai ser um portador de uma promessa. Ele mandou ficar, e no verso 3 e 4 e no 5 ele reforçou, se ficar, tem promessa, se ir embora, a promessa cai. Olha como Deus fala com Isaac, e aqui o próprio pregador é o próprio Deus, falando para ele, ó,
Teu coração está suando Egito, mas eu preciso que você espere mais em Gerar. Mas olha, você não vai ficar, Léo, tem promessa. Tem o verso 3, o verso 4 e verso 5. E ele fica, e por ele ficar, agora os servos filisteus, os servos de Abimeleque, vão chegar perto de Isaac e vão indagar a Isaac dizendo: quem é essa mulher que você carrega, que você anda, que você desfila, que você trafega? E ele vai mentir no detrimento de não perder a promessa. Ele vai chegar e vai dizer assim: é realidade que eu vou falar. Ela não é minha esposa, ela é minha irmã. Então tem atitudes precoces, atitudes precipitadas. Porque aqui houve o quê? 2 motivos. O primeiro, Isaac ficou com medo que os servos do rei Abimeleque matassem ele e ficasse com a promessa. Então um medo faz a gente tomar certas atitudes a ponto de você até perder a promessa. E olha só, alguém que porta promessa, alguém que ouviu o próprio pregador, o próprio Deus falando para ele ficar em Gerar, agora ele vai perverter o cenário dizendo: não é minha esposa, é minha irmã. Primeiro medo de morrer no detrimento de perder a promessa. Agora observa que Rebeca é muito bonita. Alguém que carrega o selo de Deus, alguém que carrega uma promessa, ele está olhando para o estereótipo, para a estética de Rebeca e não para a essência. E Deus não quer saber de estética, Deus quer saber da essência. Agora alguém se coloca de frente dele e fala: quem é? Em vez de ele falar: é promessa, você não toca, foi Deus que me deu. Sabe o que ele vai falar? Eu não conheço, é minha irmã. Observa que o medo nos leva a tomar atitudes precipitadas. E por vezes o medo nos leva para os cantinhos da rejeição, onde ninguém está me vendo. Não é que ninguém está te vendo, é que você não está entendendo que o próprio pregador, o próprio Deus está te dizendo: você tem que falar num detrimento de honrar aquilo que eu coloquei na tua mão. Porque Deus não coloca na mão de ninguém algo grande sem antes ferir esta pessoa, sem antes machucar essa pessoa, sem antes mostrar qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele. E a boa, perfeita e agradável vontade dele é você falar a verdade. Se alguém dizer para você: é promessa, você vai bater no peito e vai falar: é promessa, é minha, ninguém toca, porque foi Deus que me deu. Deus fala com Isaac. Agora vem homens intimidar e indagar, e ele mente. Porque tem gente que vive de estética, esquece a essência. E quando tem essência, exala. Quando tem essência, não precisa pregar meia hora, 40 minutos. O povo já sente a presença, já se deleita no azeite. A essência exala e todo mundo é renovado pela palavra. Não tem outro método a não ser renovado pela palavra. Não queira viver amanhã sem você viver o hoje. Amanhã pertence a Deus. O que passou ontem já é passado. O importante para Deus é hoje. E hoje o Senhor descortina esta palavra humilde para dizer: chega de estética, eu quero saber da essência. Cutuca esse teu irmão e fala para ele: estética ou essência aí hoje? Estética é só pose, é só plágio ou é autêntico? É xerox ou é autêntico aí? Que não está exalando essência, mas está preocupado com a estética. Isso é um dos maiores fatores de uma igreja ser pobre biblicamente. Um dos maiores fatores de uma igreja ser levada a ventos e doutrinas. Isso é dos maiores fatores de ver crentes mimimi. Por quê? Estou na estética, não tenho essência. E quem está na estética é igual no shopping. Eles colocam aquela roupa, colocam na frente da loja para todo mundo ver. Só que quem tem essência, meu irmão, ninguém está vendo, mas está exalando. Sabe por quê? É crente que tem essência, ó, lado de dentro, não é lado de fora. Atitudes erradas revelam caráter nos nossos relacionamentos. Às vezes você espera ajuda de quem está perto e Deus manda ajuda de... Às vezes você... Eu vou falar, pode falar? Não vai usar tesoura, não? Às vezes você quer ser reconhecido em um lugar, não vão te reconhecer. O que você faz? Ó, a gente queremos destaques.
Quem sabe esta palavra está falando para alguém: não, vai embora, fica, tem promessa. Vai embora para quê? Vai passar raiva, vai passar veneno? Fique debaixo da promessa, fica em Gerar, porque em Gerar tem recompensa. Tem o próprio Deus dizendo: vai para cá, vem para cá, porque Deus é o próprio GPS. Ele vai indicando, Ele vai dando a sinuância, Ele vai mostrando para nós qual é o caminho que nós devemos trilhar, para que nós não venhamos sucumbir, morrer na fé. E é isso que o Senhor está querendo dizer, que nós possamos entender. Pessoas vão se levantar para ser bênção para a nossa vida, pessoas vão se levantar para ser bênção para o nosso ministério. Nós não podemos generalizar, porque tem pessoas que são bloqueadores ministeriais, são pessoas coveiros espirituais, mas não coloca tudo isso dentro do pacote. Sempre vai ter uma mulher de Deus, sempre vai ter um homem de Deus, sempre vai ter uma palavra de Deus, sempre vai ter texto de Deus. Nem todo mundo é ruim, nem todo mundo é bom também, mas o importante é, aonde você se encontra, você vai ser alvejado pela glória de Deus, porque ela está aqui, e se você não sente, é porque você não pode senti-la. Então o relacionamento preocupante aqui é de Isaac com Deus, só que ele permanece, por conta de uma palavra e a promessa de Deus. Ele espera, e ele esperando, agora Gerar, que era inabitável, infrutífera e estéril, verso 12 vai dizer: naquele mesmo ano Isaac plantou e colheu 100 vezes, só por conta de um corajoso que permaneceu. Até agora ninguém estava colhendo, ninguém estava plantando, a irrigação também estava tudo bloqueado, mas ele permanece, e por ele permanecer, ele está plantando e colhendo 100 vezes mais, meu irmão. Agora Isaac está sendo abençoado em Gerar. Agora Isaac está prosperando em Gerar. Agora Isaac está ficando grande em Gerar. Mas a terra era estéril, mas o homem que estava na terra, ele tinha uma palavra profética, porque o maior problema de Gerar não era roupa, não era comida, não era bebida. Em Mateus 4 vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do homem ou da boca de Deus. Então tinha um homem de Deus com a boca aberta dizendo: a palavra que eu estou pregando não vem de mim, vem de Deus. Alamancho, reminúcia, rabacalamant. Olha o que Deus está dizendo na palavra. Quando você espera, você vai colher. Quando você permanece, você vai viver o extraordinário da parte do eterno. E se você tem boca para dar glória e mão para levantar, recebe de Deus a Shekinah, recebe de Deus o renovo espiritual. A tua casa vai ser alcançada através do teu testemunho desta palavra. Agora os filisteus se aproximam de novo para jogar água fria, porque Abimeleque observa que ele é rei em Gerar. Só que Gerar tem rei, mas não tem comida. Gerar tem rei, mas está passando uma escassez, tem fome. Gerar tem trono, tem cetro, mas não tem provisão, não tem irrigação, não tem lavoura, não tem criação, não tem plantação, não tem servos, não tem serva. Porque adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha? O salário do pecado mas o dom gratuito de Deus é o quê? Agora Isaac está crescendo, ficando grande. Olha o que o rei faz. Isaac prospera, cresce, fica grande, e agora o rei vai dizer o quê? Vamos mandar Isaac embora dessa terra. Mas qual o motivo? Está ficando muito poderoso, está na Bíblia aí. Está ficando grande, está honrando. Vamos fazer um jeito, vamos mandar ele embora dessa terra. Vamos jogar uma pá de areia nos sonhos dele. Vamos enterrar ele com sonho e com tudo. Só que Isaac, ele não está preocupado com a plateia. Ele não está ali para ser ovacionado. Ele já entendeu qual é o propósito de Deus. Ele começa a prosperar aonde tinha escassez. Ele começa a crescer aonde não tinha como ser lugar de habitação. Ele começa a colocar a mão e as coisas acontecer. Aí o rei se levanta e fala: vamos mandar Isaac embora. E você pensa que o rei estava atrapalhando o projeto? O plano do homem era o quê? Vamos expulsar da terra porque está ficando próspero. Mas eles nem sabiam que eles eram bênção de Deus na vida de Isaac. Eles falam: vamos mandar embora porque está ficando grande, está virando um monstro esse rapaz aí. Então vamos mandar embora Isaac, porque aí acaba com tudo e acabou. Verso 17. Isaac saiu dali e armou suas barracas na onde? Ele estava em Gerar, agora ele está no vale.
Alguém manda ele embora. Isaac não indaga. O que sobrou para Isaac aqui era o vale. Agora observa, ele cresceu ou ele desceu? Quem estava em Gerar agora está no vale? Quem estava em cima agora está no vale embaixo? Nos olhos humanos está morrendo, está diminuindo. Mas é assim mesmo, quando a gente diminui é que a gente cresce. Estava aqui, ó. Estava em Gerar, agora é expulso para o vale. Só a igreja ali. Alguém está me vendo? Mas eu estou morto? Alguém está me vendo? Mas eu morri? É assim Deus faz. Quando Ele te envia para alguns estágios, níveis, não é para morrer, é para te guardar. Alguém te empurra e fala, vamos matar logo, vamos dar um jeito logo. Essa pessoa está sendo ferramenta. Tem que dar glória a Deus misturado com aleluia. Empurra mesmo, porque o propósito está sendo cumprido na minha vida. Enquanto tem gente olhando, vai morrer no vale, agora é o fim. Os opositores vão comprar uma caixa de fogos. Ninguém está vendo, mas está vivo. Ninguém está mencionando, mas está guardado. Ninguém está assistindo, mas está sendo protegido pela própria mão de Deus. Existem dois vales, o vale da sombra e da morte, mas o vale da intimidade. Isaac aqui não foi para o vale da sombra da morte e apostar que está morrendo, não. Ele ficou, aceitou e ele ganhou intimidade, autonomia para dizer, estou guardado, estou escondido, estou protegido pelas próprias mãos de Deus. E quando ele foi para o vale, sabe por que tem gente que vive 100 anos no vale e não sai? Porque Deus mandou Isaac com o quê? Para o vale. Ele usou o rei para expulsar ele. Glória a Deus, ok por isso. Mas ele falou o quê? Arma uma barraca. Por que tem gente que mora, faz morada dentro do vale? Porque Deus manda armar barraca. Aí essa pessoa quer fazer estruturas profundas. Por que ele falou, arma barraca? Arma barraca, porque barraca é assim, ó. Você armou? Armei. Agora é a hora de sair do vale. Coloca debaixo de braço, tchau, vale. Aí Deus fala, vai pro vale, mas vai com barraca, viu? Porque vai ser 2 estágios, é pá e pum. Você vai sair daí e vai sair bem. Aí você vai lá e faz uma estrutura profunda. Aí na hora que o Senhor fala, sai com a barraca, aí ele fala, eu fiz uma estrutura. Vai ficar morando aí. O maior intuito de Deus é te mostrar que barraca é prazo curto de tempo que você está enfrentando. Prazo curto de tempo que você está assistindo. O Senhor tem suas multiformas de trabalhar. E quando ele vai para o vale, ele morreu? Não. O que ele fez? Ele aprendeu a manusear a ferramenta que Deus lhe deu. Porque ele não foi para o vale para ficar dormindo. Porque ele não foi para o vale para ficar assistindo. Porque Ezequiel 37 vai dizer que ele vai para o vale, mas ele vai para o meio na mão de Deus. Mas ele começa a andar. Porque vale você só morre se você ficar parado. Ezequiel começa a andar no vale. Troquei, eu inverti valor. E o que tem de gente passando pelo vale invertendo os valores. E ele aprende a trabalhar com a sua própria ferramenta autêntica, não é xerox, não é plágio. Ele ganhou de Deus. Então Deus precisava usar algum método para colocar ele no prumo. E o prumo era o quê? Põe ele no vale. Porque aí todo mundo vai ficar contente, mas vão achar que morreu. Mas não vai morrer não, ele vai ganhar estrutura para aguentar 100 léguas, mais 200 léguas. E quando ele chega no vale, ele vai cavar quantos poços? Foi falado de poços aqui. Quantos poços? 3 poços. Olha só. Coloca a mão e começa a prosperar. E esses poços, pastores de Gerar e os pastores de Isaac começam a contender. Não tinha nada, agora está crescendo, agora o que me resta é atrapalhar. É contender. Olha o primeiro nome do primeiro poço. Ezeque, contenda. Isaac vai lá com a sua ferramenta, habilidade, vai cavar e vai acontecer o quê? Contendeiros. Vai se levantar. Agora ele vai cavar o segundo. É Sitna, é o quê? Inimizade. Por que Isaac vai cavar 3 poços e 2 ele vai deixar para trás? Pega se quiser, se não quiser, deixa para o domingo à noite para tu dar glória. Por vezes, meu irmão, não vale a pena discutir. Não vale a pena ter inimizade. Não vale a pena contender. Quer que eu melhore? Não vale a pena descer o nível. Ele cavou o primeiro. Os pastores contenderam. Ele foi tirar satisfação? Ele, ó, fica para você. Quero ver, aguentar, é pilotar esse poço aí. Ele cavou o segundo, criou inimizade. Agora o mais gostoso, meu irmão, quando ele cava o terceiro, o nome do terceiro é Reobote. E Reobote aqui é terra espaçosa, terra de provisão, lugar bom para se morar.
Observa que ele cava 2 poços, contendam e criam inimizade. Mas o terceiro é Deus falando: quero ver alguém te tirar daqui. Mas por que 2 não era para ser também? Aí Deus vai falar: é porque quando eu mando você cavar o poço Ezeque e o Sitna, é para revelar quem está do teu lado. Nada como um dia após o outro dia para você conhecer quem é quem. Tem uma fábula, não é fábula, é máxima de crentes antigos, que ele fala: quer saber quem é obreiro? Quer saber quem tem chamada? Ou dá ou tira. E no poço precisa que alguém se doa. Mas alguém não está se doando, está criando contenda, inimizade. Só que ele não vai tirar satisfação, ele não para na caminhada. Ele vai falar: eu vou fazer porque Deus mandou, me comissionou, eu vou continuar fazendo. É gente entulhando, mas tem gente desentulhando. É gente atrapalhando, mas você está pregando. É gente, aleluia, colocando obstáculo, mas você dizendo: cai por terra obstáculo, porque a obra não pode parar. A obra não vai parar. Oh, glória a Deus. E quando ele cava o terceiro, lugar bom para se morar, bom para se estabelecer. E você quer saber quem é quem? Basta colocar o primeiro, o segundo poço para ele cavar. Tem gente que é bom para assistir e entulhar, mas quero ver colocar uma ferramenta, uma enxada na mão dele e falar assim: vamos cavar poço, vamos cavar poço. Mas o Senhor está dizendo: mesmo que alguém tente atrapalhar a tua caminhada, mesmo que alguém coloque empecilho, começa a entulhar o poço. Oh, glória a Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo, meu irmão? Eu estou preparando o Reobote. Eu estou preparando o Reobote de Deus. É só para você saber quem está do teu lado. É questão de tempo. O que tem para você está guardado, ninguém vai tomar. É por isso que o último poço está com o nome Reobote. É coisa boa, é que Deus mandou, é provisão, é o céu aberto, é Deus aprovando, é Deus carimbando, é Deus autentificando e dizendo: ninguém vai tomar o que eu coloquei na tua mão. Basta você trabalhar com a ferramenta que eu te dei no lugar que eu te plantei. Você vai produzir 100 vezes mais daquilo que o Senhor colocou na tua mão. Vai ficar melhor? Fique. Oh, glória, eu vou profetizar. Aleluia, já saí da ética. Oh, glória a Deus. Eu não vim passear na valente de Cristo. Eu vim dizer que o Senhor está colocando a ferramenta certa esta noite, e você vai ter orgulho para dizer: o poço que Ele me deu, ninguém toma, ninguém pega. Você vai ficar me olhando. Recebe ferramenta de Deus para a tua vida. Parece que eu vejo tatu saindo da toca e sabiá saindo do toco. Nem todo mundo está preparado para ver tua ascensão. Nem todo mundo está preparado para ver o seu voo. Nem todo mundo está preparado para ver a tua honra. Então cuidado. Por que e para quem você está falando dos teus projetos e dos seus sonhos? Porque tem 2 classes: os que vão te ajudar a desentulhar esse poço, mas vai ter aqueles que vão vir só por prazer de entulhar o poço que Deus colocou na tua mão. Essa palavra veio do trono da graça, e Ele está dizendo: recebe discernimento para saber quem vem para entulhar e para quem vem desentulhar e cavar esse poço com você. Aleluia. O Senhor está dizendo: estou colocando o dom do discernimento dentro de você. A partir de hoje, fecha os teus olhos, meu filho, minha filha. Recebe discernimento. Vai saber quem quer entulhar, vai saber quem vai desentulhar contigo. Aleluia, glória a Deus. Recebe discernimento, igreja valente de Cristo. Ninguém vai te enganar agora. Aleluia. Se tem um dom que o Senhor tem prazer em revelar em nós, é o discernimento espiritual. Quem tem discernimento não coloca a mão na cumbuca. Quem tem discernimento não é enganado, não vai passar raiva. Sabe por
o quê? Está sendo direcionado pelo GPS chamado discernimento de Deus. Aleluia, vai plantar, vai colher. E quando alguém pensar em entulhar, você vai fazer assim, ó, glória. Fica para você, meu filho, não vou descer teu nível. O que Deus tem para mim é mais na frente. O que eu não posso é fazer igual você está fazendo. Quer pecar, quer fazer, quer atrapalhar, quer entulhar, entulha. Faz o que quiser. Quem não pode fazer é eu. Aleluia. Quem não pode fazer é eu. Eu não posso tratar as pessoas da forma que elas me definem, mas eu tenho que tratar elas com amor, com gozo, com alegria. Deixa quem quiser falar. Estão entulhando? Eu vou começar a trabalhar. E no discernimento o Senhor vai clarear a minha visão e vai fazer eu alçar longo voo. E se você recebe essa palavra, não fica de boca fechada. Eu agradeço em nome de Jesus.